everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje cumprimentando o nosso intérprete. Hello, Zion! Na aula de hoje, nós vamos ampliar o nosso repertório léxico, como a gente sempre comenta, ampliar o nosso vocabulário através dos textos e vamos falar sobre o presente contínuo. Observem o postcard from São Paulo, de São Paulo, e vamos verificar para completar algumas sentenças. A postcard, um cartão postal. É muito comum quando as pessoas viajam para outros lugares, elas fazem o envio de cartão postal, contando, relatando, às vezes é uma imagem da cidade, né, no cartão postal, e ali ela conta, ela descreve situações que ela está vivenciando. O nosso cartão postal, ele tem por texto um encaminhamento para o Sam. Hello, Sam. We are sending you a postcard from São Paulo, the biggest city in Latin America and one of the biggest cities in the world. Greetings from June, Ryan and Beth. Então aqui o nosso cartão postal, para quem está encaminhando, né, para o Sam, ele conta, ele descreve sobre a cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo é a maior da América Latina, é uma das maiores do mundo, e pede e agradece que, né, cumprimenta também a família, June, Ryan e Beth, ok? No nosso cartão postal, the postcard is addressed to a person in. Então, observem que no cartão postal nós temos algumas informações, porque, claro, ele é encaminhado sem envelope, sem nada. Então, todas as informações constam dentro do cartão postal. Então, observem para aonde a pessoa está encaminhando. Nós temos aqui, então, o nosso texto, que a gente já leu, o selo, e embaixo nós temos a informação. Sam Smith, Halmershoek 168, B2590 Burnham, Belgium. Então aqui nós temos a informação do endereço dessa pessoa. Vou dar um tempinho para vocês verificarem e para onde foi mandado esse cartão postal. A gente já retorna. Continuando aqui a nossa informação, o cartão postal ele foi endereçado para uma pessoa na Bélgica, porque como nós temos a informação, como eu disse para vocês, um cartão postal, ele simplesmente, a informação vai na contracapa, ou vai na imagem, tem a imagem na frente e no fundo tem as outras informações. E aqui embaixo, Belgium, informa que a situação é, o Sam mora na Bélgica. According to our postcard, ainda de acordo com o nosso cartão postal, we are sending is the contract form of. Vejam que aqui, bem no início do nosso cartão postal, a escrita diz, né? We are sending you a postcard from São Paulo. Esta expressão, we are sending, é a abreviação de qual estrutura? Vou dar mais um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Na nossa informação, we are sending é a forma contraída ou a forma abreviada de we are. Né? Então, quando a gente trabalha com o apóstrofo e o R, então é a indicação do verbo to be. We are, we're. E claro que we're sending é uma conexão maior que nós vamos ver a seguir. Com o presente contínuo, the present continuous. O presente contínuo, ou present continuous, é usado para expressar ações que estão acontecendo no momento da fala. A regra é, então, regra básica de presente contínuo é o verbo to be na forma base, né, na forma do presente, am, is, are, e o verbo principal com o acréscimo do ing. Por exemplo, a regra básica é que a maioria dos verbos vão receber o ing. Então, se eu quero transformar no presente contínuo, usando o primeiro verbo ali, o verbo look, eu vou ter I am looking, ou you are looking, he is looking, destroying. Observem que nós acrescentamos apenas o ing. Mantemos o verbo na sua forma normal, sua escrita normal, e adicionamos o ing. Mas, se os verbos terminam em e, nós vamos substituir, vamos retirar o e e vamos deixar apenas o ing, como o caso de become, becoming, ou settle, setting. Caso o verbo seja formado por CVC, consoante, vogal, consoante, então nós vamos duplicar a última consoante e acrescentar o ing. No caso, como get, getting, com 2 t's, e stop, stopping, com 2 p's. E caso o verbo termine por ie, né, nós vamos trocar o ie por y e adicionar o ing, como é o caso de die, dying, lie, lying, ok? Então observe que essas aqui são algumas regras, mas sempre na estrutura base. Verbo to be no presente, variando o sujeito, o verbo principal com ing, seguindo essas regras aqui na sua forma afirmativa, ok? Lembrando que, como eu disse para vocês, na forma afirmativa, podemos ter a contração do verbo to be na frase para facilitar a conversação. We are sending this postcard. Nós estamos enviando este cartão postal. We're sending this postcard. É a mesma situação. A diferença é que na comunicação as contrações elas facilitam as pronúncias e auxiliam a compreensão. It's raining now. It is raining now. Temos aqui o sujeito, o verbo to be e o verbo principal com ing. Mas na sua forma contraída, it's raining now. Juntamos o verbo to be com o sujeito e complementamos com o ing na sua forma contínua. Formas contraídas nós vamos ter I am, I'm, you are, you're, he is, his. She is, she's, it's, we're, sempre contraindo o verbo to be com o sujeito da frase. Agora, read the fragment below and check the correct answer. Então vamos observar o nosso fragmento para marcar a resposta correta. These crowded slum communities are becoming unlikely stops for visitors. Foreign tourists are becoming wide-eyed to Rio's favelas. Visitors are setting into these neighborhoods. Então aqui nós temos algumas informações utilizando o presente contínuo. Essas comunidades populosas estão se tornando paradas para os visitantes. Os turistas estrangeiros estão voltando os seus olhos às favelas do Rio. E os visitantes estão entrando, estão permanecendo dentro dessas vizinhanças. According to our fragment, de acordo com o nosso fragmento, the present continuous tense is used in all sentences. Todas as frases nós temos ali destacado o presente contínuo. Mas a intenção dele é to describe actions that always happen, permanent events, or to express a current tendency, change happening around now. Então nós temos o presente contínuo é para descrever ações que sempre acontecem ou para expressar uma tendência ou uma mudança que está acontecendo. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
De acordo com o nosso exercício, o nosso fragmento, o presente contínuo, o tempo presente contínuo é usado em todas as sentenças para to express a current tendency or change happening around now. Então, para expressar mudanças ou tendências que estão acontecendo, mudanças nesse momento. Como nós sabemos que o presente contínuo, a intenção é falar ou descrever uma ação no momento da fala, então todas as frases elas estão postas para descrever algo que está acontecendo nesses instantes, ok? Continuando o nosso exercício e o mesmo fragmento, the structure of the present continuous tense is verb to be, am, is, are, plus main verb in the ing form, or main verb in the ing form. Como? Qual é, agora falando em estrutura, qual é a estrutura correta para expressar o presente contínuo? Vou dar mais um tempinho para vocês responderem, o fragmento está à disposição, a gente já volta. De acordo com o nosso exercício, a estrutura de presente contínuo é verb to be, am, is, are, dependendo do sujeito, mais o verbo principal com o acréscimo do ing, ok? Agora, complete the sentences about Brazil, a Brazil tourist in it. Use the present continuous. Então, cada uma das nossas frases, ela vai ser utilizado o presente contínuo. Dentro do parêntese, nós temos o verbo principal da frase, que vocês terão que utilizar. Motivated primarily by the immense biodiversity, the Pantanal became a top Brazil travel destination for ecotourism. Não, na letra A, nós estamos falando a respeito do Pantanal, sua diversidade e a intenção de turismo quando destinos turísticos, quando se pensa nele. Many travelers increasingly see Brazil as a realistic and affordable travel option. Então, muitos viajantes acreditam que o Brasil é bem realista e acessível, é uma das opções de viagens acessíveis. E na letra C, you plan to visit Brazil? Never forget to try ecotourism. It's the one of main attraction of the destination. Então, aqui nós temos uma pergunta, né? E nesse caso, nunca se esqueça de tentar ou buscar o ecoturismo. É uma das atrações principais, um dos destinos principais do nosso país. Vou dar um tempinho para vocês responderem, lembrando das estruturas de presente contínuo, e a gente já volta.
Continuando aqui, se nós observarmos o nosso exercício, nós vamos ter motivated primarily by the immense biodiversity, the Pantanal is becoming a top Brazil travel destination for ecotourism. Então aqui observem que nós estamos falando do Pantanal, it, no caso, por isso que nós vamos adicionar is. It is becoming. Lembrando da estrutura do E, que a gente tira e adiciona só o ing no verbo principal. Many travelers are increasingly seeing Brazil as realistic and affordable travel option. Observando aqui novamente a estrutura de presente contínuo, nós vamos ter o verbo se, nós não mudamos ele, só adicionamos o ing. E nesse caso, entre o verbo to be e o verbo principal, nós temos um advérbio de frequência. Crescentemente. Então, muitos viajantes têm crescentemente visto o Brasil como uma opção realista e acessível de viagem. E aqui nós temos uma pergunta. Então, invertemos a posição do verbo to be quando começamos uma pergunta. Are you planning to visit Brazil? Never forget to try ecotourism. It's the one of main attraction of the destination. Então, aqui a estrutura de pergunta, iniciamos com o verbo to be, sujeito e o verbo principal com ing, e, no caso, a resposta de não esquecermos de experimentar o ecoturismo, porque é uma das atrações da maioria dos destinos aqui no Brasil. Complete the sentences using the present continuous. Aqui a mesma situação. Verbo está entre parênteses, vamos observar o sujeito e qual o verbo to be correspondente para cada um deles. Look, it snow. Excuse me, I for a quiet place. O verbo look. Listen, can you hear those people? They outside. E o verbo yell. The population of the world very fast, increase. He's still ill, but he better slowly. Então, na nossa primeira frase, nós temos, olha, está nevando. Desculpe-me, estou procurando por um lugar mais quieto, um lugar mais tranquilo. Ouça, você pode ouvir aquelas pessoas, elas estão gritando lá fora. A população do mundo está aumentando muito rápido e ele ainda está doente, mas melhorando a cada dia, ou de forma mais vagarosa. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Observando o nosso exercício, então nós temos look, it is snowing, ou it's snowing. Então, está nevando, forma de verbo to be, is, e o verbo principal com acréscimo do ing. Excuse me, I'm looking for a quiet place. Listen,
Can you hear those people? They are yelling. Observem novamente que eu só adicionei o ing aqui para complementar o verbo. The population of the world is increasing very fast. He is still ill, but is becoming better slowly. Então, aqui ele está doente, ele ainda está doente, mas está melhorando a cada dia, ou melhorando de forma vagarosa. Então, as estruturas de presente contínuo sempre serão verbo to be, de acordo com o sujeito, e o verbo principal com ing, ok? It's our quiz time. No nosso quiz, check the correct answer or alternative. In the sentence, please don't make so much noise. The correct form to fill the blank is I am studying, or am studying. Na segunda pergunta, nós temos um pequeno diálogo. Can you drive? No, I'm not. My father, me. Então, nós temos na primeira frase, por favor, não faça muito barulho. Eu estou estudando. Essa situação, qual é a forma correta que nós vamos preencher utilizando a estrutura que vimos na nossa aula? E na segunda questão, ou no nosso diálogo, você pode dirigir? Não, eu não. Meu pai está me ensinando. Qual das alternativas nós podemos completar corretamente? Teach, taught or is teaching? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso exercício, pessoal, na primeira questão, please don't make so much noise. I am studying. Estrutura de verbo to be, presente contínuo, perdão. Verbo to be e o verbo principal, study, com o acréscimo do ing. I'm studying. E na nossa segunda pergunta, can you drive? No, I'm not. My father is teaching me. Não, ainda não, mas meu pai está me ensinando. No caso, como estamos falando do pai da pessoa, terceira pessoa. Então, is teaching me, ok? Students, nessa aula nós ampliamos o nosso repertório, o nosso léxico através do cartão postal, através dos textos, das frases e vimos também o nosso presente contínuo, ok? Ficamos por aqui e nos vemos em breve. See ya!